Olá, viajantes! Eu sou Leonard MacLeod, do Clã dos MacLeod, e sejam bem-vindos à Noite dos Pesadelos, onde você irá encontrar as histórias de pessoas que foram atormentadas por seus piores pesadelos. Então, reúnam-se almas corajosas e conheçam um pouco mais sobre Petrópolis, uma cidade na região serrana do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. É rica em história e tem sua cota de histórias assustadoras e lendas sobrenaturais. Aqui estão alguns contos notáveis de Petrópolis. Por isso, fique um pouco e escute. Localizado no coração de Petrópolis, o Museu Imperial se ergue como um grandioso testemunho do passado real do Brasil. Antigo palácio de verão do imperador Dom Pedro II, este majestoso edifício agora abriga uma vasta coleção de artefatos, obras de arte e mobiliário que oferece um vislumbre da família imperial brasileira. No entanto, além de seu significado histórico, o museu é renomado por sua atmosfera sinistra e pelos numerosos encontros fantasmagóricos. O Museu Imperial, originalmente construído em meados do século XIX, foi projetado pelo renomado arquiteto brasileiro Manuel de Araújo Porto Alegre. O palácio serviu como uma residência de verão para Dom Pedro II e sua família, oferecendo um refrescante alívio do calor do Rio de Janeiro. Era um lugar de opulência e grandiosidade, onde a família real recebia convidados, organizava festas luxuosas e desfrutava da tranquilidade dos jardins ao redor. Após a proclamação da República Brasileira em 1889, o palácio foi abandonado pela família real e caiu em desuso. Somente em 1940 o edifício foi transformado no Museu Imperial, preservando o legado da era imperial brasileira para as futuras gerações. No entanto, junto com os artefatos e documentos históricos, algo mais parecia ter sido preservado dentro de suas paredes. Uma presença persistente que desafiava explicações. Os primeiros relatos de atividade paranormal no Museu Imperial começaram logo após sua conversão. Seguranças e funcionários começaram a notar ocorrências estranhas. Portas se abrindo e fechando sozinhas, pontos frios em certos cômodos e o som de passos ecoando por corredores vazios. Inicialmente, esses incidentes foram descartados como os rangidos naturais de um edifício antigo. No entanto, com o aumento da frequência e intensidade dos fenômenos, tornou-se claro que algo mais estava em jogo. Um dos avistamentos mais antigos e frequentemente relatados foi o de uma mulher de branco, descrita como uma figura alta e elegante, vestida com um vestido fluido. Ela frequentemente era vista deslizando pelos corredores, particularmente perto dos antigos quartos reais. Testemunhas relataram sentir uma súbita queda na temperatura e uma sensação esmagadora de melancolia em sua presença. Alguns acreditavam que ela era o espírito da imperatriz Teresa Cristina, esposa amada de Dom Pedro II, ainda vigiando sua antiga casa. Com o passar do tempo, o número de aparições fantasmagóricas aumentou. Visitantes e funcionários relataram ver aparições dos membros da família real, de servos e até mesmo de convidados da época áurea do palácio. Um dos avistamentos mais comuns era o de Dom Pedro II em pessoa. Reconhecível por sua distinta barba e porte dignificado, ele era frequentemente visto em seu escritório, onde passava inúmeras horas lendo e escrevendo durante sua vida. Outra aparição frequentemente vista era a da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Ela era frequentemente avistada no grande salão de baile, onde havia dançado e entretido convidados. Testemunhas a descreviam
como uma figura radiante, vestida com um belo vestido, com seu rosto refletindo tanto alegria quanto tristeza. Alguns acreditavam que ela estava revivendo os momentos mais felizes de sua vida, enquanto outros achavam que ela estava lamentando a perda do império de sua família. As aparições não se limitavam à família real. Visitantes também relataram ver servos fantasmagóricos realizando suas tarefas, limpando, arrumando móveis e até mesmo preparando refeições na cozinha. Essas figuras espectrais pareciam estar presas em um loop temporal, realizando interminavelmente as tarefas que haviam realizado em vida. Os crescentes relatos de encontros fantasmagóricos atraíram a atenção de investigadores paranormais de todo o país. Uma das investigações mais notáveis foi conduzida pela Sociedade Paranormal de ninguém menos do que Paranapiacaba, conhecido como PPS, um grupo conhecido por sua abordagem meticulosa na documentação de fenômenos sobrenaturais. A equipe da PPS chegou ao Museu Imperial em uma noite nebulosa, com seus equipamentos prontos para capturar qualquer evidência do paranormal. Receberam permissão especial para passar a noite no museu, permitindo-lhes realizar uma investigação minuciosa sem interrupções. À medida que o sol se punha e o museu fechava para o público, a equipe começou seu trabalho, usando uma combinação de câmeras térmicas, gravadores de áudio e detectores de campo eletromagnético. Os investigadores documentaram meticulosamente seu entorno. Quase imediatamente eles experimentaram uma série de eventos inexplicáveis. A temperatura caiu repentinamente. O som de música suave podia ser ouvido emanando do grande salão de baile. À medida que a noite avançava, a equipe capturou várias instâncias de atividade paranormal. Em um dos antigos quartos reais, gravaram uma voz em seu equipamento de áudio, um EVP, que é fenômeno de voz eletrônica, que parecia dizer bem-vindos de volta. No escritório, uma câmera térmica capturou a imagem de uma figura sentada na mesa que desapareceu momentos depois. O grande salão de baile forneceu a evidência mais convincente, com vários investigadores testemunhando a aparição da princesa Isabel, que parecia estar dançando com um parceiro invisível. Embora a investigação da PPS tenha fornecido evidências substanciais do paranormal, a equipe do museu tinha suas próprias histórias para contar. Um guarda de longa data, chamado Marcelo, contou uma experiência que o deixou tanto aterrorizado quanto maravilhado. Em uma noite, enquanto fazia sua ronda, ouviu o som de um piano tocando. Seguindo a música, chegou ao grande salão de baile e encontrou uma figura espectral, sentada ao piano, com os dedos movendo-se graciosamente pelas teclas. Enquanto tocava, o cômodo parecia se encher de uma luz sobrenatural. Marcelo ficou congelado, incapaz de se mover, até que a música parou e a figura desapareceu. Outra funcionária, chamada Clara, trabalhava como guia turística. Ela havia se acostumado com a atmosfera sinistra do museu, mas um encontro a abalou profundamente. Enquanto conduzia um tour para um grupo de crianças, Clara notou uma mulher com roupas de época de pé no fundo da sala. Assumindo que ela fazia parte de uma recreação histórica, Clara continuou sua apresentação. No entanto, quando olhou novamente, a mulher havia desaparecido. Mais tarde, as crianças perguntaram a Clara sobre a senhora com o vestido antigo, confirmando que ela não era a única que havia visto a aparição. Existem muitas teorias sobre o porquê do Museu Imperial ser tão assombrado. Alguns acreditam que os espíritos da família real e de seus servos permanecem ligados ao local onde passaram muitos anos felizes. Outros
pensam que a vasta coleção de artefatos pessoais do museu serve como um conduto para esses espíritos, permitindo-lhes manifestar-se mais facilmente. Outra teoria sugere que a energia emocional associada à queda do Império Brasileiro deixou uma marca duradoura no palácio. A repentina agitação e o exílio forçado da família podem ter criado uma tristeza persistente que se manifesta em aparições fantasmagóricas. Apesar das numerosas investigações e incontáveis relatos de testemunhas, a verdadeira natureza das assombrações no Museu Imperial permanece um mistério. O museu continua a atrair tanto entusiastas da história quanto pesquisadores paranormais, todos ansiosos para experimentar o sobrenatural por si mesmos. Para aqueles que o visitam, o Museu Imperial oferece mais do que apenas um vislumbre do passado real do Brasil. Ele proporciona uma oportunidade única de entrar em um mundo onde história e sobrenatural se entrelaçam, criando uma experiência que é tanto iluminadora quanto assustadora. À medida que o sol se põe e as sombras se alongam, o Museu Imperial se ergue como uma sentinela silenciosa do passado, seus corredores ecoando com os sussurros daqueles que um dia o chamaram de lar. E para aqueles que se atrevem a ouvir, os espíritos de Petrópolis estão sempre prontos para compartilhar suas histórias, fazendo ponte entre os vivos e os mortos. Espero que esta história possa ter te trazido um pouco de arrepios e aquele cabelinho atrás da nuca ter se levantado. E se você quiser saber mais sobre histórias de Petrópolis ou de outras histórias ou temas diferentes para a Noite dos Pesadelos, me avise no comentário abaixo. Voltaram, né? Isso é tudo por hoje. Porém, existem muitas histórias arrepiantes para contar. Antes de ir, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que essas histórias devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a trazer essas histórias dos cantos mais sombrios de nossa realidade. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado quando sair novas histórias. E até a próxima Noite dos Pesadelos. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho e cuidado com o que se esconde nas sombras.